Método OAM. Há 10 anos eu venho praticando e ensinando esse método na escola técnica. E agora eu quero ensinar para você e você vai ver os resultados que você pode obter utilizando o método OAM. Vamos aprender juntos? Essa é a Dica Prof de hoje. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Rocha, professor aqui do canal Dicas Prof, e hoje eu trouxe para vocês, eu preparei para vocês uma Dica Prof de qualidade. Hoje eu preparei para vocês o método OAM. Há 10 anos eu venho praticando e ensinando esse método na escola técnica e chegou a hora de apresentar para todos vocês. Quando eu falo método OAM, eu estou querendo dizer o caminho OAM. A letra O vem de observador. Observador, conforme o dicionário Wise, quer dizer que é aquele que observa ou examina, aquele que é atento, minucioso. Então, o observador é aquele que tem a sensibilidade para examinar, é aquele que é atencioso. Então, a primeira letrinha desse método, a letra O, quer dizer observador. A segunda letrinha é a letrinha A. Confere aí na tela comigo. A letra A quer dizer analítico, que é aquele que separa um todo em suas partes. Então, o analítico, ele pega um todo e aí ele divide esse um todo em suas partes. Essa é a letra A. Agora, a letra M. Confere aí comigo na tela. A letra M é a letra M de metódico. Conforme o dicionário Wise, quer dizer que procede com método. É aquele que procede com método, com caminho. É aquele que, para resolver alguma coisa, algum problema, ele usa um método. Então agora você sabe que método é caminho, que a letra O é de observador, que a letra A é de analítico e que a letra M é de metódico, que quer dizer caminho. Para contextualizar esse método, para você entender melhor, eu trouxe aqui para vocês 3 dicas. 3 dicas prof, para vocês entenderem de uma forma muito clara, muito simples, o método OAM. Esse método você pode aplicar nos seus estudos, você pode aplicar no seu trabalho, você pode aplicar na sua casa, você pode aplicar no seu dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo muito simples. Confere aí na tela. Primeiramente, seja observador. Você observou que eu coloquei uma imagem de um carro chamado Camaro? O Camaro amarelo? Então, vamos imaginar que você está dirigindo esse Camaro amarelo. De repente, começa a surgir um ruído em uma das rodas. Se você é um motorista observador, você vai, por meio da sua audição, perceber que uma das rodas está fazendo um ruído estridente. Ou seja, quando a roda vai girando, tem alguma coisa nesse pneu que está fazendo um ruído, um raspado, um ruído estridente. Isso se você for um motorista observador. Você sendo um motorista observador, você vai encostar esse carro, você vai dar seta, você vai arrumar um lugar apropriado para estacionar e você vai encostar o seu Camaro amarelo, você vai encostar o seu carro. Encostando o seu carro, você vai descer desse carro e aí você vai praticar a segunda letrinha do método OAM. Confere na tela. Você vai praticar a letrinha A de analítico, ou seja, seja analítico. Olha aqui para mim. Você foi observador, você percebeu
que o pneu estava fazendo um ruído estridente, um ruído estranho. Não foi um colega no trânsito, uma outra pessoa que te avisou. Não, você percebeu, você que estava no volante, você percebeu. Você descendo do carro e analisando esse pneu, você verificou que tinha um parafuso no pneu. E é justamente isso que eu pergunto aos meus alunos em sala de aula. O que é pior? Um prego no pneu ou um parafuso? Responde aí para mim. Se você respondeu um prego, então quer dizer que você errou. Porque o prego, ele tem o seu corpo liso. Então, quando o prego ele entra no pneu, ele apenas fura o pneu. Quando você tem um parafuso, o parafuso ele tem filetes. Esse parafuso vai se movimentando e vai arrebentando os fios de aço que tem no pneu. E de repente, estoura um fio de aço, 2, 3, 4 fios de aço, e vamos supor que esse pneu do Camaro amarelo é um pneu novo, é um pneu caro, ele tem um preço elevado, levando em conta o valor do carro, então o pneu também é caro. Então imagine, primeiramente, você não vai tirar esse parafuso, você não vai tirar o parafuso porque você não sabe, de repente você tira o parafuso e é um parafuso comprido, um parafuso grande, então o pneu vai murchar e você vai ter que fazer ali uma troca de pneu na rua. Então você, agora, a partir do momento que verificou que é um parafuso que está fixado no seu pneu, você vai praticar a terceira letra, a letra M. Confere aí comigo na tela. Terceira dica, prof. Seja metódico. Você então agora vai elaborar um caminho, um método para resolver o seu problema. Qual é o seu problema? O seu problema é o pneu que está fazendo um ruído estranho, estridente, porque você passou em cima de um parafuso, esse parafuso ele penetrou o seu pneu, então esse parafuso, quando ele raspa no asfalto, então ele faz esse ruído estridente. E você não pode tirar o parafuso, porque você não sabe se o parafuso ele é comprido, se ele é pequeno. Então agora você vai criar um caminho, que é levar o seu carro até um borracheiro. Chegando lá no borracheiro, o borracheiro ele vai tirar esse parafuso e ele vai verificar o tamanho desse parafuso. De repente é um parafuso médio ou um parafuso grande. Então ele vai tirar esse pneu e ele vai fazer um diagnóstico desse pneu. Esse diagnóstico ele pode ser um diagnóstico muito negativo para você, motorista, porque de repente esse parafuso ele arrebentou vários fios de aço. Então isso quer dizer que de repente esse borracheiro não vai conseguir recuperar esse pneu. E tem muitos borracheiros, muitas borracharias que tem vários pneus novos que o motorista, o proprietário acabou de comprar, colocar no carro, passou no parafuso e esse parafuso arrebentou os fios de aço do pneu e esse pneu deu perda total. Então, olha só, tudo começou com a observação. Então, se você for um motorista observador, você vai de imediato já perceber, você de imediato já vai analisar se é um prego, se é um parafuso, de imediato você já vai criar um caminho para ir até a borracharia mais próxima e de repente você salvar esse pneu. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Por isso que eu estou relatando para vocês. Mas esse exemplo que eu dei do pneu é um exemplo que você pode levar para a sua empresa. Quando você estiver trabalhando num equipamento, numa máquina, em um determinado processo, primeiramente, você precisa ser observador. Usar todos os sentidos que você tem, o tato, a audição, a visão, todos os sentidos que você tem para ser observador.
Primeiro você observa, segundo você analisa e terceiro você cria um caminho para resolver. E eu venho falando isso já há 10 anos na escola técnica. Tem muitos profissionais que são metódicos. Você conhece pessoas que são metódicas? Ele cria caminho para tudo. De repente, ele está criando vários caminhos desnecessários que, de repente, com uma simples observação, ele poderia resolver o problema. Você já trabalhou com alguém ou estudou com alguém que era super analítico? Ele analisa tudo, ele pega um todo, divide em várias partes, mas de repente, se ele tivesse apenas observado, de repente, ele não precisaria analisar tanto. Então existe uma ordem de prioridade nesse método. Primeiro, ser observador. Segundo, ser analista. E terceiro, ser metódico. Se você seguir esse caminho, você vai resolver muitos problemas que surgirão na sua trajetória escolar e na sua trajetória profissional. Há 10 anos eu venho também prestando consultoria para algumas empresas e eu percebo que muitas vezes as pessoas estão tão focadas no problema que, pelo fato de estarem focadas no problema, esquecem de observar o óbvio, né? Esquecem de observar o que está nítido, o que está à sua frente. Focalizam o problema, focam no problema, mas de repente não conseguem enxergar a solução. Então, você estudante, você profissional, reflita sobre isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Seja observador, seja analítico e seja metódico nessa ordem de prioridade e você terá muito sucesso na sua trajetória. Combinado? Estude para a vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like é muito importante. Comente aí sobre esse método. Se você não conhecia esse método, se você de repente já praticava esse método e não percebia que praticava esse método, comente aí, participe. A sua interação aqui é muito importante. Se você julgar que esse vídeo é um conteúdo de valor, clique aí e compartilhe também, vai ser muito importante. E se você não é inscrito no canal, então você é o meu convidado a fazer parte aqui da comunidade Dicas Prof. Combinado? Obrigado pela sua audiência, foi muito bom ter você aqui comigo nesse vídeo. Espero que esse vídeo te ajude na sua trajetória profissional e eu vejo você numa próxima dica e no próximo encontro. Tchau, até lá!